História da festa junina, valorizando o resgate cultural. A festa junina é a segunda maior festa popular brasileira, ficando atrás somente do carnaval. Ela acontece todos os anos no mês de junho no Brasil inteiro. Mas você sabe como ela surgiu? Bem, apesar de ser uma festa tradicional e popular no Brasil, sua origem veio do continente europeu. No passado, os homens que moravam no campo, na região europeia, tinham o costume de atear fogo na plantação, queimando madeiras e ramagens, para atrair a boa sorte, espantar as pragas da lavoura e aumentar as chances de boas colheitas. Essa tradição era vista como uma celebração pela fertilidade da terra, oferecida pelo dono daquela fazenda. Nessa celebração, a fogueira marcava uma simbologia muito forte para os moradores e trabalhadores dessa região. Somente depois, quando acendiam a fogueira, o dono dessa terra podia iniciar os acordos de vendas, recrutar camponeses para sua lavoura e obter proteção para sua plantação durante a cultivação. E para completar a festividade, era oferecido um grande banquete, representando a fartura da colheita. Mais tarde, grande parte dessa população rural veio morar e trabalhar na cidade, trazendo consigo as tradições dessa celebração. Em Portugal, esses festejos foram ajustados e atribuídos a São João, e passou a ser chamada de Festa Joanina. Depois, os portugueses chegaram no Brasil, na época da colonização, e entre muitos costumes e tradições, trouxeram a festa joanina para o Brasil. Chegando aqui, encontraram um Brasil indígena. Curioso é que no Brasil indígena, antes da chegada dos portugueses, havia rituais de festas no mês de junho, ligados às celebrações da agricultura, com cantos, comida e muita dança. Durante o período colonial, este em que o território brasileiro era apenas uma colônia do Império Português e por ele era administrado, a festa foi sendo incorporada aos costumes indígenas e afro-brasileiros, que na época eram condenados ao trabalho escravo. Existiam também outros povos que chegaram aqui na época da colonização, como espanhóis, franceses, entre outros, que fundiram as tradições e agregaram na festa junina. Muito tempo depois, a tradição da festa chega aos moradores do campo, em que os índios caracterizam na palavra tupi de caipira. Os festejos, então, foram incrementados, agregando os costumes, fundindo as tradições, as línguas se confundiram, transformando-se em algo novo, dando origem à tradicional festa junina do Brasil, que nos dias atuais acontece periodicamente no mês de junho, em todo o Brasil, uma tradição que carrega toda uma cultura de um povo, com vários elementos simbólicos existentes que vai se modificando conforme a cultura da região. Olá, meninos! Boa tarde para vocês, quinto ano. Bem, crianças, hoje em língua portuguesa vamos saber quando empregar as palavras mal com lê, mal com u, mais e mas. Bem, nós vemos aí que todas as palavras que terminam com lê, elas têm som de u. Então, vamos ver algumas regras. As palavras mal com u e mal com lê têm o mesmo som, mas sentidos diferentes. Já as palavras mas e mais têm sons parecidos e sentidos diferentes. Pela semelhança entre os sons, é comum termos dúvida quando vamos escrever essas palavras. Devo escrever mal com u ou mal com lê? Mas ou mais? A palavra mal com u quer dizer o contrário de bom. Então, aqui eu tenho uma frase. Que homem mau, quase todos estavam de mau humor. Então, eu posso trocar o mal com u por bom. Então, vamos ver? Que homem bom, quase todos estavam de bom humor. Por quê? Porque a palavra mal com u é o contrário de bom. A palavra mal com lê quer dizer o contrário de bem. Olha outro exemplo aí. Fui mal na prova. Eu posso dizer fui bem na prova. Luiz estava se sentindo muito mal. Ou, se é o contrário, Luiz estava se sentindo muito bem.
A palavra mas pode ser trocada por porém. Vamos ver um exemplo? Quero um cachorro, mas não posso ter. Se eu posso trocar mas por porém, eu posso escrever: quero um cachorro, porém não posso ter. Os amigos foram ao parque, mas voltaram logo. Eu posso trocar por porém. Os amigos foram ao parque, porém voltaram logo. E a palavra mais significa o contrário de menos. Vamos ver os exemplos? Coloquei mais mel do que açúcar. Posso escrever: coloquei menos mel do que açúcar. O filhote queria mais ração. Eu posso reescrever trocando por menos. O filhote queria menos ração. Depois que vocês fizerem a leitura dessas regrinhas, vocês agora vão responder a atividade que está logo aqui. Observe a capa deste livro e responda. Crianças, leiam com bastante atenção a capa do livro. Vamos lá. Antônimo é a palavra que tem sentido contrário ao de outra. Qual é o antônimo de bom? Depois, e qual é o antônimo de mal? Letra C. Só por brincadeira, reescreva o título desse livro, trocando bom e mal por seus antônimos. Número 2. Complete as frases com mal com U e mal com Lê. Olha a regrinha na página anterior. Vocês têm aí o número 2 e depois o número 3. No número 3, complete as frases com mais ou mas. E no número 4, escreva as frases substituindo mais por menos e mas por porém. Bem, meninos, aqui é a atividade de língua portuguesa. Então, agora vamos ver o que faremos no caderno. Bem, quinto ano, como vocês já aprenderam que divisor de um número é qualquer número diferente de zero, que ao dividir um pelo outro, tenhamos resto igual a zero. Então, meninos, cite os divisores de 4, 6, 18 e 30. Bem, quais são os números que eu vou colocar aqui que pegando 4 e dividindo por eles tem resto igual a zero? Depois que vocês encontrarem os divisores de 4, 6, 18 e 30, agora vocês vão encontrar o MDC, maior divisor comum, ao 4 e ao 6, divisor comum do 18 e do 30. E em seguida, vamos circular os divisores de 60. Vocês vão pegar estes números que vocês têm aqui e dividir. Pegar o 60, dividir por 1. Se tiver resto igual a 0, então 1 é divisor de 60. Vão dividir o 60 por 2. Se tiver resto igual a 0, então circula, porque o 2 é divisor de 60. Vai pegar o 60 e dividir por 3. Se tiver resto igual a 0, então circula o 3, porque o 3 é divisor de 60. Vou pegar o 60 e vou dividir pelo 4. Se tiver resto igual a 0, eu vou circular o 4, porque o 4 é divisor de 60. E assim eu vou fazer com todos eles que estão aqui. Vou dividir, vou pegar o 60 e fazer a divisão com cada um deles. O que tiver a divisão com resto igual a 60, então eu vou circular porque é divisor de 60. E se tiver resto diferente de 0, ou que não seja 0, é diferente de 0, eu não posso circular porque qualquer resultado da divisão em que o resto seja diferente de 0 não é divisor um do outro. Ok, crianças? Então, ótima atividade de matemática. E agora nós vamos ver um pouco mais sobre geografia. Bem, depois em geografia, vocês vão estudar sobre a pecuária. O que é a pecuária? A criação, a produção de animais. Porém,
Porém, de acordo com a especialização, ou seja, de acordo com o criatório que você tem, cada especialização vai levar um nome, como vocês têm aqui no livro de vocês. Olhem só. Conforme a especialização da pecuária, podemos classificá-la em... Nós temos aí as classificações: apicultura, avicultura, cunicultura, equinocultura, piscicultura, ranicultura e sericicultura. Vocês vão ler cada uma delas, vão identificar cada uma dessas especializações. Ainda tem a suinocultura. Também vamos fazer uma distinção. Vocês vão definir cada coisa. O que é pecuária extensiva e pecuária intensiva. Vocês vão ler cada uma delas, se referindo a que tipo de animais se refere a cada criação aí. E depois vocês vão fazer a atividade na página seguinte. Com base nas informações dos textos, complete as frases. Vocês vão responder aqui as frases, completando de acordo com o texto. No número 2, analise os tipos de pecuária citados na página anterior e responda: quais criações existem no lugar onde você vive? Letra B. Quais criações não existem no lugar onde você vive? Você vai olhar as especializações aqui da pecuária e vai responder logo aqui. Depois, na letra C. Que animais você conhece, mas não são comuns no lugar onde você vive? E no número 3, nós vamos fazer uma associação. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Vejam que aqui vocês têm cada especialização da pecuária. Nós temos aí o número 1 para avicultura, 2 para sericicultura, 3 para ranicultura, 4 para cunicultura e 5 para apicultura. Quando vocês fizerem a leitura aqui, vocês vão saber a que animal cada uma se refere. E aí vocês vão fazer a associação logo aqui do lado, colocando o número referente. Crianças, é uma atividade muito fácil e ótima de fazer. Leiam o texto e estudem tabuada, viu, crianças? Boa atividade e até mais tarde na nossa aula.